Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos estar corrigindo as atividades, fazendo uma certa revisão, algumas explicações aqui. Essas atividades, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, que eu vou pedir algumas coisas para vocês. Bom, pessoal, olha só. Atividade de revisão. Ocupação da Mesopotâmia e Egito Antigo, tá? Pessoal, eu preciso que vocês vão no seu caderno, vocês têm que ir no caderno de vocês, vocês vão fazer o seguinte, atividade para o período regime presencial de aulas não presenciais do ensino médio SEDUC, tá? E vai escrever lá atividades do NET Escola. Você vai colocar atividades para regimes de regime especial de aula não presenciais do ensino médio SEDUC. Escutou? Isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. E vai colocar assim, correção das atividades do NET Escola. Vamos fazer isso agora. Vai colocar no caderno. Na hora que eu terminar a correção, vocês vão. O que vocês têm que fazer é bater uma foto do caderno, vai anexar numa folha lá do doc e vai mandar para mim de volta. Beleza? Isso é o que vocês têm que fazer. Senão não vai valer a atividade. Vamos lá. Pessoal, a número 1, né, o texto apresenta uma característica definidora do periodização tradicional da história, que é o... Pessoal, o texto que fala essa questão do povoamento, essas questões aqui, o que está falando, tá bom? E o que é essa parte? Eurocentrismo. Por que a gente fala eurocentrismo? É a letra A, tá? Por que a gente fala eurocentrismo? Essa aqui. O que é eurocentrismo? Europa no centro. Então, a visão que a gente tem da história é muito eurocêntrica. Vocês estão entendendo? Por isso que está colocando essa ideia eurocêntrica em tudo que a gente está trabalhando, tá? Vai ter muito essa visão. Então, hoje a história trabalha um pouco para tirar um pouco essa ideia eurocêntrica da história, colocar um pouco mais história do Brasil e tudo mais, tá? Então, por isso que tem essa ideia eurocêntrica. Número 2. De acordo com o texto, o conceito pré-história é fundado na o quê? É interessante vocês entenderem isso. Hoje em dia, nós historiadores trabalhamos com a história. É fato, né? Nós trabalhamos com a história, nós mexemos com a história. E essa ideia, a história, eu até falei isso em sala de aula para vocês. Essa ideia era o seguinte. No século XIX, existiam uns caras que chamavam positivistas, eu falei isso. E eles falavam que a história tinha que ser provada, tá? Então, como que se prova a história? Quando ela deixa escrito. Então, a ciência história só trabalha com o que é escrito para frente. Já em 1930, vai ter uma grande reforma dessa história, chamada Escola dos Análises. Os franceses vão mudar essa ideia, vai invadir o mundo e tudo passa a ser fonte da história, não só a história escrita, mapas, objetos e tal. E aí nós deixamos, então, de trabalhar a história. Tudo é história, até mesmo a pré-história, né? Fala pré-história por causa disso. Mas, por causa dessa primeira conceituação dos positivistas, nós temos, então, o período da pré-história é caracterizado pelo quê? Ausência de escrita. Porque à medida que os sumérios inventaram a escrita 4.000 anos antes de Cristo, passa, então, a fazer parte da história. Bacana? Vem comigo! Vamos lá, 3. Observe a imagem e responda. Os instrumentos representados pela imagem ao lado foram fabricados em pedra e tal. E eles são oriundos de diferentes períodos pré-históricos e de várias regiões do mundo. Assinala a alternativa que preenche a lacuna acima, né? Nós temos utensílios de quê? De pedra polida e pedra lascada, tá? Pedra polida e pedra lascada. Primeiro lascada, depois polida. Por que lasca? Porque os homens batiam e eles tiravam a lasca. E essa lasca, eles trabalhavam ela, tá? E colocavam como pontas de flecha essas coisas para poder atacar os animais. Pessoal, eu quero, na revisão de vocês, a explicação por que é pedra polida e pedra lascada. O que eu estou falando aqui? Vocês vão colocar com as suas palavras. Bom, 4.
Baseados na análise da cultura material, encontramos no Chile, na Argentina e nos Estados Unidos, pesquisadores passaram a defender a ideia de que teria havido principais fluxos migratórios para a América através do Estreito de Bering. A gente falou isso na sala, lá em cima, o Estreito e tal. Tá? O primeiro ocorrido há aproximadamente 15.500 anos era composto por indivíduos com morfologia craniana paleoamericana, e o segundo por volta de 11.500 anos atrás com morfologia craniana americana. Blake, Patricia, tal. História das cavernas, o terceiro mineiro. São Paulo. Segundo o texto, qual que é a resposta correta? Os primeiros habitantes da América não eram autóctones. O que é isso? Eles eram daqui. Os primeiros habitantes da América vieram de fora. Porque aqui não eram nós aqui. Vieram de fora. Tá ok, pessoal? Tá entendido? Bacana? Vamos lá então, Mesopotâmia e Egito, vocês assistiram às aulas, tá? Vamos lá, né? A gente já teve essa aula na escola, já teve essa aula para trás, isso aqui é tudo revisão, galera, tudo nós vamos estar trabalhando. Bom, número 1, a civilização ocidental é, em muitos aspectos, tributária da civilização do Oriente Próximo, tanto em relação às fundações materiais e culturais, quanto no campo religioso. Nesse caso específico, grande destaque os hebreus, que originários de Ur, né, ali no Iraque, tá, perto ali do Kuwait, uma cidade-estado da Mesopotâmia, migraram para a Palestina, onde construíram a base para o judaísmo. De princípio monoteísta, essa religião é considerada o berço da... O que é, pessoal? Letra B. É ali que vai sair. Existiu o judaísmo, cristianismo e islamismo, tá? Os islâmicos também copiam da gente, eu já falei isso para vocês. Bacana? Vamos lá. 2, para ser rápido, para vocês dar tempo de fazer a atividade que eu preciso. A submissão da política e demais esferas da sociedade a normas religiosas é o principal elemento definidor de um Estado teocrático. Teo, Deus, kratia, poder. Lembrou? Existe ainda em nossos dias essa forma de governo. Esteve presente no Antigo Egito, na sociedade mesopotâmica, onde a religiosidade legitimava e reforçava o poder dos soberanos. Considerando as informações do texto e a história das sociedades mesopotâmicas e egípcias, cabe afirmar que o Egito Antigo e Mesopotâmico foram estados teocráticos. Lembra que a gente falou? Modo de produção asiático? Uma das principais características, estado teocrático e servidão coletiva. Lembrou? Nós falamos bastante lá na aula. Deuses mesopotâmicos. Vamos lá. Deuses egípcios. Olha os deuses mesopotâmicos aqui, ó. Muitos deuses aqui. Tem mais, pessoal. Isso aqui é a deusa do amor, Ishtar. Fala muito do Cono e tal. Isso aqui são os deuses egípcios. Tem mais, tem muito mais, tá? Bom, vamos lá. A imagem representada da divindade cultuada na Mesopotâmia e no Antigo Egito são iniciativas de quais sociedades? Eram religiosidade orientadas para o politeísmo. Por que politeísmo? Porque são vários deuses, não é igual nós que temos um só, né? Haja vista que os egípcios acreditavam em vários deuses. Aqui está a prova. A própria figura aqui nos mostra que eles são o quê? Politeísta, ou seja, vários deuses. Bacana? 4. Nos anos 2500 a.C., um faraó chamado Kelps ordenou a todos os seus súditos que trabalhassem na construção de seu túmulo. Ele queria... Não era todos não, pessoal. Não era todos os egípcios. É complicado isso, porque senão quem ia plantar e cuidar das coisas? Tá? Se falam em 25 mil pessoas. Era gente pra porra. Logicamente, era muita gente sendo colocada lá. Mas vamos lá. Ele queria que o edifício fosse do tamanho de uma montanha. E isso aconteceu. Luxo, como é? Dentro dela caberia qualquer igreja enorme. Escalar uma de suas pedras é como escalar uma montanha. E, no entanto, foram homens que transportaram aqueles blocos enormes, que até hoje nós não sabemos como. Que os colocam uns sobre os outros, que até hoje nós não damos conta de fazer. Sem máquinas complicadas, usando no máximo polias e alavancas. Puxar e empurrar foram tarefas feitas pela força braçal dos homens. Imagina esse trabalho
debaixo do sol ardente da África. Durante 30 anos, mais de 100 mil homens e mulheres trabalharam para o faraó como servos e escravos. Breve história do mundo e tal. O exceto, que é o texto, extrai do texto de Grob, afirma que letra B, no Egito Antigo utilizava mão de obra escrava e servil, né? Mas grande parte maior era o quê? Servil. Existia escravidão? Existia, mas a grande parte era servidão. 5, galera. Estamos terminando. Embora a escravidão continuasse existindo, alimentada pela guerra, pelo tráfico, por condenações judiciárias e pelo pagamento de dívidas, nesse último caso foi limitada por Hammurabi, uma duração de 3 anos. Interessante, você era escravo até 3 anos, aí sua dívida era cortada. Os escravos eram raramente empregados no trabalho agrícola, sim, mas com maior frequência nas oficinas artesanais e no serviço doméstico. A mão de obra agrícola compreendia lavradores dependentes e também assalariados alugados por dia, em especial para a colheita, tanto nas terras do rei quanto das particulares. No Egito e na Mesopotâmia houve escravos, mas por um lado nunca constituindo a base das relações de produção. De acordo com o texto, a Mesopotâmia, a base de sua relação de produção era o quê? Letra D. Não era escrava, embora houvesse escravos. Era o quê? Servidão. Então explica, pessoal, explica tudo. Pessoal, vou ficando por aqui, uma aula rápida de 10 minutinhos, tá? Estou dando um tempo para vocês organizar os textos. Já estou corrigindo os trabalhos dos primeiros. Já vou dar uma picotada aí. Eu já vou fechar os trabalhos, já não vou estar mais aceitando trabalhos para trás, tá? Eu deixei muito tempo. Semana passada eu mandei só uma aula, não mandei para vocês fazerem nada. Vocês podem ver que eu estou cobrando muito pouco de vocês. Eu estou mais mandando aula, só que eu não estou vendo vocês me ajudando. Se vocês não começarem a me ajudar, eu vou ter que começar a carregar nos textos também, nas tarefas, porque aí vocês têm que me mandar. Porque se vocês ficarem me deixando de lado, eu vou ter que fazer minha parte. Por favor, não façam que eu faça isso. Me escutem. Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vai pegar, anotar lá. Né? Você vai anotar lá atividade para o período de regime especial de aula não presenciais do ensino médio. E vai colocar correção das atividades do NET Escola. Tá? É obrigatório. Você vai colocar lá no seu caderno, você vai colocar Colégio Estadual do Sol, atividades para o período de regime especial de aulas não presenciais do ensino médio, correção das atividades NET Escola, História, professor Mauro. Aí você vai colocar, coloca seu nome. Tô cansado de olhar texto sem nome. Eu não vou aceitar. Não é porque eu não quero, não é porque eu não sei quem é. Que me aparece e-mail e um seu apelido. Então, desculpa, pessoal. Se você não me colocar seu nome e sua série, não adianta também você pôr seu nome. Eu dou aula em 10 turmas do primeiro ano. Não vou ficar caçando em folha. Sua obrigação é colocar aí como eu peço. Então, coloca seu nome, sua série, para mim, tá? E aí você vai colocar correção. Número 1. Aí você vai colocar o que eu falei, vai copiar respostas. Por exemplo, aqui, ó. Número 1 aqui é letra A, não é? Aí você vai colocar eurocentrismo. Por quê? Eu expliquei lá atrás. Número 2. Ausência de escrita. Por quê? Expliquei lá atrás. Aí você vai colocar o porquê. Aí você vai colocar a resposta o porquê. Né? Essa aqui vai colocar a resposta o porquê. 4. Vamos lá. É a C. Aí você vai colocar C, os primeiros habitantes da América eram autóctones. Aí você vai fazer o quê? Explicar o que é isso. Quer dizer que não eram da América, eram de fora, vieram pelo Estreito de Bering e tal. Não foram endêmicos aqui. É isso que eu quero que vocês façam. Tá me escutando? E façam as atividades para trás, porque eu não vou aceitar mais. E é para pegar, pôr no seu caderno, registrar no seu caderno de história, tirar uma foto, colar ela como eu ensinei da última vez, tá? No documento doc e mandar para mim. Bacana? Até mais para vocês, pessoal. Valeu!